Qual é seu nome? Meu nome é Daiane, eu tenho 17 anos e eu estou no terceiro ano do ensino médio. Com quantos anos você sofreu bullying? Minha infância toda, mais ou menos, desde 7 até uns 10 anos. 12, até uns 12 anos. E como foi o bullying praticado? Eram mais brincadeiras, muito de mau gosto, coisas que magoavam muito e também já partiu para agressão também já. Qual foi o seu sentimento com os bullies? Um lixo, um monte de pessoal falando que eu era feia, que eu era estranha, falando por causa da minha aparência. E quais foram as cicatrizes desses bullies que passaram? Teve as da agressão, que saiu rápido, né, que era mais mancha roxa mesmo, e psicológico durou bastante, né? Até hoje eu tenho um psicológico meio abalado um pouco. Por volta de quantos anos durou esse bullying na escola? Dos 7 aos 12. E como que você se sente hoje? Hoje eu não sofro mais bullying, eu tô bem, mas é horrível passar por isso. Olá, meu nome é Daniel, tenho 28 anos. Com quantos anos você sofreu bullying? Eu sempre sofri bullying, de várias formas possíveis. Desde brincadeiras de criança, quando você é sempre o café com leite da turma, é uma forma de bullying. Como funciona o café com leite? Uma criança que não está lá brincando. Ela não existe, não faz diferença. Então, era pega-pega, por exemplo, ninguém podia me pegar. Eu era sempre o protegido. E por quê? Porque eu era o menorzinho? Não, porque eu era o mais gordinho, porque eu mancava. Então, assim, era muito fácil brincar comigo, porque era muito fácil alguém me pegar. Então, nessas horas, eu sempre era escolhido como o café com leite da brincadeira. E quais eram os tipos de brincadeira? Na escola era um pouco mais grave isso. Eu lembro até hoje uma vez que o pessoal me chamava de Free Willy, Snorlax, que é um Pokémon bem gordão assim. O que mais? O pessoal de gordão mesmo, de tudo que tem apelido de gordinho eu já tinha ouvido falar. Uma vez eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva, que o menino veio entre eu e a parede, ele começou a imitar o jeito que eu andava e me chamar de gordão. Aí eu fiquei com tanta raiva que eu bati a cabeça nele na parede. Podia ter falado isso. Por quê? Porque isso deixa a gente irritado, isso mexe com a gente, você procura um meio de se defender disso. E assim, as agressões foram físicas? Foram verbais, físicas. Psicológicas? Foram físicas porque era um alvo fácil na escola, justamente eu não conseguia correr, não tinha muita força para bater, era fácil mexer comigo. Então eu tinha que sofrer calado, porque se eu fosse enfrentar alguém, eu ia acabar apanhando de qualquer jeito. Agressões psicológicas eu tive na escola, tive na faculdade, tive até em ambiente de trabalho também. O pessoal fala assim, não precisa fazer isso não, deixa que a gente faz. Um negócio que qualquer pessoa poderia fazer, por exemplo. Sei lá, levantar um objeto pesado, não podia, porque por causa do jeito que eu ando. Sendo que meu problema é na perna, não nos braços. Entendeu? Uma vez eu quase briguei com uma pessoa que eu gosto muito por causa disso. Ela achava que eu tinha que prestar cargos assim, que tivesse cotas para deficiente físico, mas justamente por não me aceitar assim, eu ficava irritado com isso. Eu não queria fazer, eu não preciso disso. Sempre me achei como normal, igual a vocês. E hoje? O que traz a lembrança para você? Hoje é muito ruim. Eu fico com o psicológico ainda abalado até hoje. No próprio ambiente de trabalho, quando eu lido com alguns alunos, por exemplo, sempre faz aquela piadinha que acaba chateando a gente, né? E você não pode... Não tem muito o que fazer, é o jeito que eu sou. Eu tenho que aceitar e tentar ignorar, não dar atenção pra isso. Se naquela época fosse hoje, como que você reagiria? Eu reagiria respondendo com agressões físicas. Era a forma que eu teria de me defender. Se eu tivesse naquela época a força ou então a sagacidade que eu tenho hoje, eu só ia conseguir resolver isso através da violência. Naquela época, você procurou ajuda? Não, a gente não procura ajuda. No meu caso, eu tinha medo. Naquela época, você procurou ajuda?
Não, eu não tinha quem procurar, porque meu pai brigava comigo, ele achava que isso acontecia comigo porque simplesmente deixava que isso acontecesse. Então, com meu pai eu tinha que resolver tudo também na violência. Minha mãe, eu tinha medo que ela ficasse muito brava comigo também, por exemplo, do meu pai, ou que ela ficasse muito triste comigo. E a minha irmã também, ela até tentava me defender, mas por irmão mais novo, se defendido pelo irmão mais velho na escola, isso também vira motivo de bullying, querendo ou não. Então, assim, a pessoa não conseguir se defender já é uma fraqueza que o pessoal usa como vantagem para cometer bullying. E hoje, como que é o seu psicológico? Eu confesso que o psicológico é um pouco abalado ainda, assim, me vejo em situações que eu sofria na infância, desde esse estado do protecionismo até a não aceitação pelos outros, o descaso pelos outros, sabe? Pessoas que ficam me rotulando, tipo, o incapaz, o fraco, o coitado. E assim, eu tento me defender da melhor maneira possível, seja evitando o problema ou até uma conversa um pouco mais contundente com as pessoas. O que você falaria para os agressores hoje? Tomem cuidado, vocês não sabem como é o dia de amanhã. Você pode mexer com uma pessoa hoje porque ela é um pouco mais, que ela é mais fraca que você, porque ela é menor, porque ela é mais gordinha, mas você não sabe como são os dias seguintes. Eu lembro uma vez que no último dia do último ano da faculdade, eu descontei toda a raiva que eu tive de um cara na minha sala que me chamava de gordinho, botava um monte de apelidos estranhos. Como que eu fiz isso? Agressão física. Foi certo que eu fiz? Não foi. Mas pra mim naquela hora parecia o mais certo a ser feito e isso fez com que eu me sentisse melhor. Deu um certo alívio, mesmo que passageiro. Como é o seu nome? Daniel Antônio, Quantos anos você tem? tenho 15, E em que série do ensino médio você está cursando? primeiro colegial. E qual foi o tipo de preconceito que você sofreu? Minha personalidade, O que eles falavam? que eu era doido, que eu não tinha juízo, que eu era zero à esquerda. Antigamente eu ligava pra isso, agora E já chegou a agressão física? já... Não. Até esqueço de contar quantas vezes eu já apanhei. E por quantos anos isso se repetiu? Acho que toda a minha vida. Quais foram as cicatrizes restadas? As brigas que eu fiz, as pessoas que eu fiz chorar, a família. Acho que só isso. Como você reagiu naquela época? Tentava conversar, brigava. E como você acha que você reagiria hoje em dia? Fingia que não via. O que você acha que mudou depois de todo o preconceito em você? Que eu não tô ligando mais pra nada. Você acha que o bullying é presente na sua vida? Acho. Mas não ligo mais pra isso. Vitória Cristi, estou cursando o terceiro ano do ensino médio, tenho 16 anos. Quantos anos você sofreu bullying? Basicamente, a minha infância toda e até hoje, mais ou menos, tem um pouco de bullying. Mesmo que a pessoa não queira, tem um pouco ainda. Você sofreu bullying psicologicamente ou fisicamente? Psicologicamente. Nunca chegaram a me agredir, só que eu acho que as palavras podem doer mais que um tapa. Mas nunca chegou na agressão física. E deixou cicatrizes? Muitas, né? Ainda tem muitas. Já sofri muito preconceito pelo meu jeito também. No primeiro ano do ensino médio falavam a escola toda que eu era lésbica. Só por causa do meu jeito. Não tem cabimento você julgar uma pessoa pelo que você acha que é, pelo que você quer que seja. Não tem cabimento uma coisa dessa. E a escola toda falando de você, rindo de você. Era horrível. E como que você se sente hoje? Hoje eu me sinto melhor, já não
me preocupo tanto com o bullying. Mas antigamente era complicado, porque uma criança não pensa direito, né? Não tem aquela consciência do que pensar. Quando uma outra criança fala isso pra você, no presídio mesmo eu ficava sozinha, porque aquelas professoras gostavam tanto de mim. Então, são coisas que marcam. Conta pra gente como você conseguiu se virar isso. O tempo foi passando e eu fui revendo os meus conceitos, fui amadurecendo mais cedo do que eu deveria, porque eu não tinha essa liberdade com quem conversar, de explicar, de sentar com a minha mãe e falar, olha mãe, está acontecendo isso, isso, isso. Eu não tive essa liberdade, então eu comecei a amadurecer, a rever os meus conceitos. Aí eu comecei a perceber que não fazia sentido eu ouvir mais as pessoas do que eu mesma, que em primeiro lugar eu tinha que me gostar e não importava a opinião deles, daquela pessoa, porque ela falou isso, porque ela fez isso, não importava. E ela também não deveria se importar comigo, porque provavelmente ela deveria ter problemas também, ela deveria se sentir acuada. Então eu fui crescendo e amadurecendo, não teve outra escolha. Camila. Quantos anos você tem? Eu tenho 16 e curso terceiro ano do ensino médio. E você já sofreu algum tipo de bullying? Sim, Físico ou psicologicamente? os dois. Com quantos anos? Tinha por volta de 13 anos, E quanto tempo durou? até o primeiro ano. E você pode falar um pouco pra gente sobre o bullying? Bom, quando eu tinha 12 anos, eu tinha um problema que todas as meninas já teve na infância, que era ter piolhos. E quando eu tinha 12 anos eu tinha. E quando eu estava com uma amiga minha amiga viu, né, o piolho na minha cabeça e começou a espalhar pra sala toda. Só que aí ninguém zoou, porque sabia que isso era normal, que eu já ia sair. Quando eu fiz 13 anos, a menina falou, eu cheguei na escola, eu tinha cortado meu cabelo, e a menina tinha falado que eu cortei porque eu estava com piolhos, mas não estava. E começou todo mundo me zoar. Teve uma época também que o menino ele gostava muito de mandar nas coisas. O menino me obrigou a levar o pano de chão. A gente estava limpando a sala, me obrigou a levar o pano de chão na sala, na outra sala da limpeza. E eu neguei, falei que eu não ia levar. Mas ele me obrigou, eu falei que eu não ia, e ele até tentou fazer com que eu comesse o pano de chão. E a professora estava do meu lado, a professora não deu nem bola. E outro também foi quando eu estava entrando na sala de aula, me empurraram pra cima de uma menina que também me agrediu. Pois ela ficou nervosa, porque achou que era eu mesma que estava empurrando ela. Ela pegou nossos cabelos, me jogou em cima de uma mesa e quebrei meu dente. E me julgavam também porque minhas condições financeiras não são boas. E eu lembro uma vez que eu estava sentada e a minha mãe me chamou de pobre, porque eu era sem nada, não tinha dinheiro. Aí eu falei pra ela que eu tinha assim, meu pai tinha até bastante dinheiro pra um carro. Quando ela perguntou qual era o carro do meu pai, eu falei que era um Fusca. Ela me agrediu com todas as palavras que vocês podem imaginar. Eu me senti tão... Eu me senti um lixo, porque eu sabia que meus pais tinham condições. Porque no caso tinha sido interditado e também foi uma revolta pra ela que ela começava a me xingar. Eu não sei o que ela tinha, porque ela era minha amiga, minha melhor amiga. E ela me xingava, me zoava, pedia para pessoas me baterem. Eu lembro uma vez que eles estavam com uma brincadeira de ficar atacando o ovo no aniversariante. Eu saí da sala de aula, quando eu saí eles tacaram em mim. Começou a escola inteira a dar risada de mim. E teve uma vez também que estava tendo briga na escola. Ela me chamou de canto. E na inocência eu fui lá pra falar com ela, achando que ela ia voltar a falar comigo, na inocência. Nem sabia o que ela era de verdade. Quando ela foi pra conversar comigo, ela já foi me bater, já chegou um monte de menino e começou a me bater também.
arrancaram o cabelo, enfrentaram meu cabelo. E é isso. E quais são as cicatrizes que restou até hoje? As cicatrizes são mais as feridas. Quando eu ouço algum nome, fico em choque, achando que é comigo. Os apelidos eram demais. Hoje você se sente psicologicamente abalada? Como que você lidaria com essa situação hoje? Hoje eu iria atrás de ajuda, porque naquela época eu tinha medo, porque eles me ameaçavam. Então eu tinha medo de contar para alguém, de contar para os meus pais, que eu achava que eu queria levar a culpa. Mas hoje eu penso, se eu tivesse falado naquela época para alguém, para me ajudar, eu acho que eu não teria sofrido tanto como eu sofri. Entendi, obrigada. Como que você conseguiu superar essa situação toda? Quando meus pais descobriram que eu tinha em casa, eu estava com o meu dente quebrado, e aí eu falei pra minha mãe, na verdade eu falei pra minha mãe que eu tinha caído, mas minha mãe não acreditou e foi na escola sem saber. Quando ela chegou na escola, aí estava muita gente em volta de me dando risada, por causa que meu dente estava quebrado. E minha mãe foi perguntar pra mim o que estava acontecendo. Ela começou a ver que eu estava mentindo porque eu comecei a gaguejar. E estava todo mundo olhando pra mim. Aí quando eu cheguei em casa, ela foi conversar comigo. E aí eu vi que naquele momento eu tinha que falar. Não podia mais segurar isso dentro de mim, guardar isso dentro de mim. Aí eu falei pra ela, eu estou sofrendo bullying, não é pouco tempo, desde o ano passado eu estou sofrendo. Por causa disso, falei os motivos. A gente foi na escola, conversou com os diretores, com os professores responsáveis, e eles ajudaram. E hoje eu tô bem, tirando a parte de que se eu ouvo o apelido já penso que é comigo, porque fica aquele choque em você, mas foi a ajuda da minha mãe e dos professores que eu consegui superar tudo isso. Na última quinta-feira, o templo que fica em Jacarepaguá foi invadido e algumas imagens de santos foram destruídas. Intolerância religiosa. 4 jovens evangélicos foram detidos nesta madrugada no Rio depois de promover um quebra-quebra em um centro espírita. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um programa religioso transmitido pela TV Record. Uma denúncia de bullying religioso chegou à polícia em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. 3 homens e uma mulher foram detidos depois de invadir e destruir um centro espírita no Catete, na zona sul do Rio. Os 4 evangélicos que depredaram um centro espírita no Rio de Janeiro serão processados. Um cidadão, em nome da religião, destruiu, eu vou repetir, destruiu uma imagem da padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Jonas Abib, um líder da Renovação Carismática, é acusado de crime de intolerância religiosa. O plenário da Câmara dos Deputados em Brasília arquivou o polêmico projeto da cura gay. E a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou uma proposta polêmica, tratamento para combater a homossexualidade, como se a homossexualidade fosse doença, né?
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que ficou conhecido como Cura Gay. Aprovada esta semana pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado pastor Marco Feliciano, o projeto da chamada Cura Gay. Quatro anos atrás, a minha mãe teve infarto fulminante, teve o terreiro dela invadido pela igreja, a Assembleia de Deus, invadiram o terreiro e minha mãe foi agredida fisicamente, arrumaram a Bíblia na cabeça dela e dizendo que iam tirar o diabo. Foi o fato de nem eu, nem os meus colegas conseguirem darem aula na escola, porque todos os dias das minhas aulas eu estava em sala de aula, mas tinha pelo menos 15 a 20 alunos fingindo que estavam recebendo o santo. Eu deixei de ser a professora rasta para ser a professora macumbeira. Eu ainda estou em tratamento médico. O salário que eu ganho como professora não dá nem para pagar a minha psicanalista. E com sal e enxofre chegaram no nosso portão e começaram a sacudir de maneira assim, agressiva, pedindo que saísse os filhos de Satanás, filhos do demônio. E eles aí atingiram o cão com um produto corrosivo que caiu sobre o pescoço do animal e começou a ferver. His name is Godswill, and he's been beaten and abandoned, cast out by his own family and society at large, accused of being a witch, no matter that he's a 5-year-old boy. A child is said to be a witch, to be possessed with a certain spiritual spell capable of making a child to transform into like cat, snakes, vipers. A child could cause all sorts of havoc, like killing of people, bring about diseases, misfortune into the family. Lugar com amor, respeitando as diversidades. Então, você trabalhar a intolerância quando as pessoas são crianças ainda, como todos nós estamos ainda no período de educação. Difundir o conceito ecumênico de que existe uma paternidade comum entre todos nós. Todos têm o direito de expressar a sua fé. Não pode haver as discriminações. A melhor maneira é isso, é começar a denunciar. A melhor forma é tomando atitudes, denunciando, e são manifestações como essa que vai virar esse jogo. Chega de intolerância religiosa.